Oi gente, tudo bem? Sempre que eu acordo eu fico um pouco com a cara inchada, mas por outro lado é uma hora que eu acordo com o cérebro muito ativo, muito descansado, sabe? Aí, rotineiramente eu até costumo responder algumas perguntas que ficaram do dia anterior ou questões que surgiram hoje mesmo nas plataformas, enfim. É um momento que a mente está muito descansada, muito ativa, pelo menos comigo funciona assim. E agora, a partir de agora, eu vou ficar postando, eu já estou postando as videoaulas, então eu achei interessante colocar temas transversais, falar sobre outras coisas. Sempre tive vontade de fazer um espaço, por exemplo, um espaço no canal, curiosidades da Bíblia, por exemplo, entre outras coisas. Sempre tive interesse em fazer desse canal algo mais diverso, com variedades, né, digamos assim. Já tinha música, videoaulas, documentários, enfim. Mas hoje, a minha estudante de pedagogia aqui de casa, minha companheira, acordou falando sobre processos de aprendizagem, né, ensino-aprendizagem, e sobre algumas opiniões. E aí eu comecei a falar, explicar, conversar um pouco sobre isso, terminei achando interessante colocar isso também no canal, porque afinal de contas, quando se trata de aprender, muita gente tem dúvida, pensa sobre isso, analisa, e qualquer ajuda eu acho que é bem-vindo, até para se organizar, para pensar estratégias de como estudar para o concurso, estudar para passar no vestibular, enfim. Bom, nesses anos de educação, de estudos e trabalhar com o aprendizado de pessoas, a gente vai aprendendo muita coisa e observando também. E algumas coisas que eu aprendi, por exemplo, foram o seguinte: veja bem, para entender, para aprender, é também interessante entender como funciona o processo, entender um pouco da nossa mente. Entendendo tudo isso, de repente você começa a a organizar da forma correta a estratégia que você vai utilizar para aprender, ok? Então, como eu gosto muito de informática, eu mexo muito com informática, eu vou começar utilizando um exemplo simples. Vamos fazer uma comparação da nossa mente com um computador, por exemplo. Observe que um computador, ele registra. Você vai elaborar um vídeo, você elabora uma videoaula. Então, você pega ali 1 hora de explicação, entenderam? Esse arquivo, ele é enorme, ele é carregado, entenderam? Ele tem imagem e ele tem áudio, é um arquivo pesado. Tanto que para trabalhar com vídeos e áudios, aqui eu uso HDs de mais de 1 tera, porque precisa de muito espaço. Agora, pense a sua mente, é a mesma coisa, nós passamos o dia acordado registrando o quê? Vídeo e áudio. Entendeu? Já se perguntou por que você nunca lembra de um dia inteiro? Ninguém lembra de um dia inteiro. Você lembra de momentos, fragmentos. Entendeu? Mas por que eu não posso acessar isso? De repente eu quero ver o dia de quarta-feira da semana passada. Vou aqui na minha mente e assistir o dia todinho. Não existe isso, pessoal. Não existe isso, gente. A nossa mente, ela é diferenciada. Agora vejam bem por quê. Antes, pense assim, nós trabalhamos, nossa mente entende emoções. Lembra disso? Vou depois falar sobre isso. Tá, muito bem. Peguei aquela 1 hora de vídeo, agora eu vou preparar a aula. Então vai ter momentos que eu fiquei em silêncio, pensando o que dizer. Então eu corto, excluo e vou reduzindo. No final, depois de eliminar tudo que não interessa, ficou 15 minutos, 12 minutos, meia hora. Entenderam? Agora, como eu fiz isso? Aqui eu fui lá, peguei o mouse, peguei as teclas, fui trabalhando ali, organizando. Eu fui dizendo pro computador o que eu queria e depois ter o botãozinho salvar. Salvei o que eu queria, o que eu achei que era interessante para vocês.
ok? Isso é o computador. Eu digo para ele o que ele tem que fazer. Mas e a nossa mente? Já pensaram? Como é que eu digo para minha mente? Eu acabei de ver alguém ali me ensinando a ler o alfabeto todo, me ensinando. Por que eu não disse para ela que o botão salvar salvou e eu já aprendi a ler? Não é assim, pessoal. Com a nossa mente é diferente. Nossa mente, ela trabalha com emoções, entenderam? No final do dia que ela gravou o dia todo, você viu aulas e mais aulas e leu e qualquer assunto que você está estudando, ela registra. Nossa mente, ela é dividida em memória de longo prazo e memória recente. E essa memória recente, ela é toda filtrada à noite. Quando você vai dormir à noite, chega à noite, dá aquele sono, você vai dormir, a sua mente seleciona tudo que foi importante. Mas como ela seleciona? Porque ela não selecionou o que você queria aprender. Veja bem, é aí que está o diferencial da escola moderna, que a gente vive tentando dizer isso, explicar isso para as pessoas, com os colegas, com quem trabalha com processos de ensino-aprendizagem. Na escola, nós, vamos colocar nós. Eu sou de 80, sou um pouco mais antigo, né? Calculei aí a idade, já tenho um pouco de estrada. Eu aprendi meio que no supetão. Eu não aprendi na escola. Na escola eu via muita coisa diariamente e não conseguia assimilar nada. Eu fui aprender em casa, com um processo mais traumático ali. Minha tia Maria José lá de Teresina, um abraço, olha, obrigado, muito obrigado, tá? A minha prima Cleonice ficava ali do meu lado. Bebi, bobu, passava a manhã toda repetindo aquilo. Então aquilo era sofrido. Aquilo provocava dor em mim. Provocava sentimento, provocava dor. Então eu aprendi pela dor, pelo sentimento da pressão, sabe? Então, lembram que eu falei das emoções? Pense nas emoções. Nossa mente trabalha identificando emoções. Entendeu? Pode dizer que todo professor, aquele que diz que não tem os preferidos dele na sala, está mentindo. Nós não tem como, nós sempre memorizamos aqueles que provocam emoção. Então, você lembra de sala de aula tal, você pensa logo naquele encapetado que te faz raiva todo dia, lembra dele de cara. Porque ele te provoca, ele não te deixa dar tua aula, ele atenta, ele é antipático, sabe? E você lembra daquele outro que é gentil, aquele aluno ou aluna que chega com educação, professor. Então, esses, você tem um intervalo de vários alunos aqui que não fazem muita diferença. É até chato dizer isso, de que cada turma tem um monte de aluno que você fica tentando, menino fulano de tal. Quem é, meu Deus? São 40 alunos no meio de 15, que dá quase 500 pessoas. Quem é? Mas na hora que fala do atentado, esse eu sei quem é, esse aí, ó. Lembrei na hora, porque ele te provoca emoção. Nossa mente registra as pessoas, as coisas, as informações que nos provocam sentimento, tá? E é assim que na hora que você vai dormir, a mente seleciona o que foi que realmente foi importante, baseado numa explicação. Se você conta uma piada na sala de aula, todo mundo lembra, ninguém esquece mais da piada, aquele sorriso, aquela brincadeira toda, todo mundo vai lembrar da piada para sempre. Você fala meia hora de um texto de geografia ou de história, pergunta no dia seguinte para os moleques, ninguém não provocou emoção nenhuma. Entenderam? Por isso que a escola moderna vem adaptando o chamado ensino humanizado, trabalhando com as emoções. Nossos pais, os antigos, ensinavam utilizando a pressão. Eles não sabiam outros métodos e tinham o direito, a autoridade pátria, né, de bater, de instigar utilizando a dor, e o moleque aprende porque provocou emoção, provocou dor. Mas a escola pública vai bater nos filhos dos outros? Vai brigar com os moleques? Não vai, não pode, entenderam? Nem é permitido isso pela lei. Então a escola tem desenvolvido estratégias que é basicamente mexer com a emoção das crianças do lado bom. Mexer com o sentimento, atraí-los. Você, até para dar uma bronca em sala de aula, você tem que dar uma bronca analisando muito bem, controlando a bronca, como se fosse possível brigar, controlar a raiva e ao mesmo tempo pedir desculpa. Tô falando só com esse. É muito complicado, porque você tem que... Se você é só o professor brigão, pronto, todo mundo pegou raiva, ninguém... Eu, por exemplo, de história, se eu me tornar o professor chato, antipático do grupo de professores, já era, não ensino mais nada para ninguém.
já entro na sala de aula com os moleques com a cara feia. No entanto, se eu for um professor mais gentil, educado, que trata bem as pessoas, que releva às vezes, entenderam? Não tudo, mas às vezes que procura entender, criar um tipo de vínculo emocional com a turma, o ensino-aprendizagem flui, porque eu não provoquei essa fúria da turma. Tá bom, gente? Então, pensem. À noite, quando a nossa mente vai descansar, ela vai selecionar aqueles momentos que foram emotivos, ou de raiva, ou de alegria, né? Algum tipo de emoção forte, aquele momento vai ficar registrado. Então, por isso é importante o apego. É importante também você escolher até uma própria área de estudo que você vai fazer na sua vida. Eu, por exemplo, me identificava muito com história. Sou formado em história. E uma coisa eu digo para vocês: o curso superior de história para mim foi muito prazeroso. Quando eu pego meu histórico, comprovo exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Como assim? Meu histórico lá da faculdade. As áreas que falava de Egito Antigo, de história medieval, história, 10, só notão. Quando entrou em didática e disciplinas paralelas que eu tinha que estudar, a nota caía para suficiente. Eu tirava só o suficiente para passar, porque eu achava chato, que coisa chata, didática. Meu Deus, primeiro que eu não fiz história pensando em ser professor. Eu pensava em fazer qualquer coisa, ser, sei lá, o Indiana Jones. Eu achava super, super bacana aquela coisa de exploração, de viver nas cavernas, sítio arqueológico. Isso aí pra mim era o paraíso. Mas no Brasil não se fomenta, não se dá oportunidade, é muito difícil. No final das contas eu me deparei com o quê? Com a sala de aula. Esse é um fato pessoal. Então escolham bem, mas o que eu quero dizer é que a sua escolha de campo de estudo vai ter muito a ver com o seu sucesso na sua área profissional. Pelo fato da emoção, nós trabalhamos com emoções. A minha pedagoga aqui de casa, que está se formando em pedagogia, eu fico dizendo, olha, comece o ensino humanizado, o ensinar a ler humanizado para esses pequenininhos tem a ver com emoção. Você vai ter que desenvolver estratégia que não é brigando, você não pode bater em filho dos outros, você vai elaborar estratégias que mexa com a emoção, não sei, fantoches, bonequinhos, fazer a criança rir, encontrar mecanismos para ensinar esses molequinhos mexendo com a emoção dele. Se a tia é um amor de pessoa e ela ensina muito bem, o moleque vai aprender tudo. Agora, se você for a tia chata, sinto muito, é quase que certo que o moleque você não vai conseguir alfabetizar, porque é um processo chato, é traumático. Todo mundo que lembra da alfabetização só lembra das horas e horas que você ficava em cima da mesa, babi, babu. Eu mesmo, então, mexer com as emoções, ok? E para os estudantes, nós, por exemplo, que estudamos, vou estudar para o concurso de Marabá, concurso para professor. Vou selecionar o material, estudar sozinho. Isso é um processo, não existe grupo de estudo. Estudar é um processo solitário. Você tem que se isolar em algum campo e agora colocar a mente para funcionar. Glifar, selecionar cada trecho, mas mais do que isso. Por exemplo, você vai pegar um livro lá de um assunto X do concurso. Você vai fazer um resumo desse assunto. Esse resumo escrito, não adianta ficar só lendo, batendo tecla em computador, em celular, isso não vai, sua mente não vai registrar isso, tem que de alguma forma estimular a mente, entenderam? E uma das formas de estimular a mente é através da escrita. Quando você está trabalhando aqui, coordenação motora, mente, interligando o corpo, isso de certa forma está provocando um esforço mental. A mente automaticamente vai entender que isso é algo importante para estar mexendo tanto com o corpo e a emoção. Entenderam? E procurem colocar emoção naquilo que vocês aprendem. Se interessar de verdade, buscar, por exemplo, Bíblia, quando eu vou ler Bíblia,
É um livro enorme. Mas uma coisa que me cativa bastante são os erros ali, as curiosidades. Todo mundo diz que não tem contradição na Bíblia, e tem muita. Entenderam? Eu não vou falar, mais à frente eu vou entrar nesse tema específico, mas, por exemplo, todo mundo diz que não tem contradição na Bíblia, mas alguém diz, Deus é amor no Antigo Testamento. É amor, né? E aí, logo em seguida começam a aparecer situações em que Deus manda exterminar civilizações, cidades inteiras. Então, já entra em contradição. Se Deus é só amor, né? Como é que uma cidade inteira foi exterminada, assassinada, desde crianças a adultos, e pessoas são fulminadas só por tocar em um objeto, uma relíquia sagrada? Mas isso é outra temática, não vamos falar disso agora. O que eu quero dizer para vocês procurem empregar emoção, se interessar de verdade, porque a mente de vocês, tudo que vocês tratarem com desdém, se você próprio não conseguiu sentir interesse por um determinado assunto, por uma informação, a sua mente é que vai jogar tudo isso fora. À noite, nós não somos como o computador. O computador aqui, eu tenho um botão aqui. Tudo que eu quero, que eu considero importante, eu aperto lá, salvar. Tira vídeo daqui, coloca nessa parte aqui, tá salvo. Eu sei exatamente onde tá. Mas a sua mente, entendeu? Não tem um botão aqui, salva, salvou, salva isso. Opa, essa piada foi salva. Não tem, entendeu? Então, procure ligar, viver a vida intensamente, né? Parece esse ditado de caminhão, viva a vida intensamente. Procure empregar emoção nas coisas e a sua mente vai lembrar daquilo. Os momentos mais prazerosos da sua vida ou de algum tipo de trauma serão lembrados, serão marcados, ok? Bom, essa é a dica que eu tinha para vocês hoje, que eu lembrei, que eu pensei em falar. E é isso. Vamos ficar colocando temas transversais. Hoje foi sobre ensino-aprendizagem, processos de ensino-aprendizagem, ok? Se de alguma forma ajudou, dá like aí, um abração para todos e até a próxima. Tchau!